E nós vamos iniciar os grupos dos AMEs dia 6 de março. Amém? Já foi definida a data, dia 6 de março, nós iniciaremos o AME. O primeiro AME será na minha casa. Né? Depois nós vamos sentar para fazer o quê? Uma lista, né? De como os AMEs vão acontecer, quais as casas que vão receber. Nós já temos 9 casas, irmãos. 9 casas. Então nós vamos fazer um rodízio inicialmente. Mas o nosso grande objetivo, não é fazer com que esse mapa aqui que foi dividido, não é, nas tribos, cada região dessa, simultaneamente na sexta-feira, tenha um ano. Amém ou não? Você crê? Eu creio. Amém ou não? Então que em nome de Jesus a gente possa estar juntos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Amados, tudo isso tem um motivo. Tudo isso tem um motivo, amados. Eu já disse a vocês que logo quando eu me converti, eu entrei no AME. Eu aprendi a orar, eu aprendi a palavra, amém ou não? Eu aprendi a comunhão dos irmãos, eu comecei a aprender que cada irmão é diferente de outro. Eu comecei a perceber que cada irmão tem uma dificuldade, como eu tenho. Então, amados, o AME nada mais é do que um ministério para que a gente o quê? Desenvolva a igreja. Quarta-feira a gente vem para o culto e vai embora. Domingo a gente vem para o culto e vai embora. Escola bíblica dominical. A gente não tem tempo para conversar. A gente não tem tempo para interagir. E o AME nada mais é do que alimentar a palavra. O M é mobilizar o quê? O corpo. Irmãos, repetidas vezes eu falo isso também. Eu administro um cemitério há 10 anos. A maioria dos suicídios de crianças, adolescentes e jovens que acontecem, os pais não sabiam que as crianças estavam sofrendo. Elas não sabem e não sabiam que as esposas estavam sofrendo. Elas não sabiam que de repente o esposo estava sofrendo. Então tem muita gente, amados, que precisa da nossa ajuda. Ele pode estar do seu lado. E eu oro para que o AME, quando a gente estiver realmente reunido, que o Espírito Santo, ele comece a fazer o quê, irmãos? Ele comece a falar conosco, realmente de todas as necessidades. Amém ou não? Porque se você for resumir tudo que é igreja, é aqui, ó. É perseverar na doutrina, na Bíblia, é perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui é o resumo da igreja. Amém ou não? Então a gente precisa o quê? Praticar. E praticar a palavra dói. Praticar a palavra, irmãos, é um grande desafio. Porque quando a gente vem no culto, o culto que é? O culto é o final. A gente passa aqui no máximo 2 horas, quando passa, para adorar o Senhor, para agradecer. Amém ou não? O que eu faço na segunda? O que eu faço na terça? O que eu faço durante a semana? É importante nós sermos tomados pelo Espírito Santo quando estamos aqui em cima? Claro que é. Já falamos de tantas coisas bonitas hoje. Salmo 34, lindo, maravilhoso. Sim ou não? Falamos de Lucas, da cura, da libertação. Como é que isso se transforma em realidade na minha vida e na sua vida? Como é que isso se cumpre? Através de quê? Do relacionamento com marido e mulher, através dos relacionamentos de quem? Com os nossos irmãos. Então, esse frutificando aqui as boas obras, eu convido você a abrir Colossenses no capítulo 1, 10, porque a partir do momento que eu, como igreja, eu começo a enxergar o meu irmão. Irmãos, isso aqui é para mim também, amém ou não? Eu tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas deficiências. Então a palavra também é para mim.
É por isso que esse ano a base dessa igreja será Colossenses 1:10. Porque a partir do momento que eu entender que o amo é o amor que transforma, que me transforma e que transforma, a gente pode falar o que em Colossenses 1:10? Dessa maneira, poderão viver de modo o quê? Que está escrito ali, igreja? De modo o quê? Digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando onde, igreja? Em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Deus nos quer o quê? Dignos na frente dele. Tá certo ou não? Tudo que falamos no Salmo 34, tudo aquilo que o pastor Miranda ministrou, é a dignidade de nós estarmos onde? Na frente do Senhor. Viver integralmente e integramente. Viver de uma forma que agrade ao Senhor, mas frutificando. Você não quer ver o seu filho frutificar? Sim ou não? Você não quer ver sua esposa sendo curada? Você não quer ver o seu filho, em nome de Jesus Cristo, nos caminhos do Senhor? Sim ou não? Então, que em nome de Jesus Cristo, esse Colossenses 1:10 seja o quê? Uma verdade na sua vida. E principalmente a última parte do verso que diz, crescendo. Crescendo aonde? No conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra. Nós começamos essa série, o Rogério inclusive colocou hoje, a primeira palavra que foi da semana passada. Nós estaremos até o final de fevereiro fazendo exatamente o que? Uma série. Porque a nossa base é a primeira carta de João, esse mesmo João que já foi dito aqui. A semana passada nós vimos, olha, quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum quê? Tropeço. Se é difícil às vezes a gente tolerar e amar nossa esposa. Se é difícil às vezes a gente amar e tolerar os nossos filhos. A palavra de Deus ela é muito mais profunda. Ela está falando que eu só vou conseguir andar na luz se eu amar quem? Meu irmão. Amados, esse ano não é amar o inimigo. Esse ano é amar quem? O irmão. Porque a palavra de Deus diz que a gente precisa amar também o inimigo. Existe muito preconceito. Eu não vou com a cara desse, eu não gosto do comportamento daquele. É por isso que eu, como pastor, sigo para o alvo que é Cristo Jesus. Amém ou não? Eu espero que você faça isso também. Segue para o alvo que é Cristo Jesus. Mas que em nome de Jesus você possa viver o quê? O desenvolver do amor. Porque Deus é amor. A essência de Deus qual é, a igreja? É amor. Deus levantou o maior evangelista para dizer de amor. O apóstolo Paulo, quando ele diz que o amor o quê? É paciente e bondoso. Você tem sido paciente? Você tem sido bondoso? O amor pela palavra não é o quê? Orgulhoso. É tudo isso que nós vamos estar desenvolvendo nesse relacionamento com os irmãos, igreja. Além do amor não ser orgulhoso, ele não se ressente do mal. O que é não se ressentir do mal? Você perdoar. É difícil perdoar? Sim ou não? E se ressentir do mal? Quantas e quantas raízes de amargura você vai criando, irmãos, na igreja. Na igreja. Eu já falei para vocês que eu me converti muito tarde. Muito tarde. Andei por vários caminhos. Vários. Eu vi coisa na igreja evangélica que eu não vi em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Então está na hora da nossa igreja, não só essa igreja, como nós acordarmos. Para a gente realmente viver o que é a palavra. Falar é uma coisa, pôr em prática é outra.
Então, por isso que a gente tem que ter o senso e discernimento do que da palavra. E Deus, creia no que eu estou falando. Ele vai dar uma oportunidade para que a gente coloque em prática isso, irmãos. Nós já somos em 9 casas que vão abrir as portas. 9. Amém ou não? 9. O ano passado nós não tínhamos, às vezes, casas disponíveis. Então, o Espírito Santo já está tocando o seu coração. E eu oro para que isso se desenvolva. Para que a gente pratique o quê? De uma forma absolutamente o quê? Frutífera, o amor de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação do quê? Da sua o quê? Mente. Eu amar o Rogério do jeito que ele é, eu preciso renovar o quê? A minha mente. O Rogério me amar do jeito que eu sou, ele precisa o quê? Renovar a mente dele. Eu estou conhecendo você agora, Flávio, mas se eu começar a andar com você há algum tempo, eu vou ver algumas coisas que não vão me agradar em você. E você também. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Como é que a gente lidar com tudo isso, irmão? Então, que em nome de Jesus Cristo, esse ano nós vamos o quê? Frutificar. Eu oro para isso, para que Deus nos transforme. Eu peço que você abra 1 João, no capítulo 4. Assim que você encontrar, eu gostaria que você ficasse em pé. 1 João 4, a partir do verso 7. Gostaria que assim que você... Gostaria que quem pode, fica em pé, por favor. Quem pode, fica em pé. Primeira João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Todos acharam? Você pode ficar em pé? Por favor, fique em pé quem pode. Acompanhe comigo, a partir do verso 7 de 1 João 4. Eu só vou te pedir um favor, que depois que você ler isso, se você acreditar, você diga amém. Se você não acreditar, não precisa falar amém. Amados, verso 7, 1 João 4. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, igreja. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Eu vou repetir. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é também, nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário,
O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Eu vou repetir, igreja. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, que quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amados, antes de você sentar, eu gostaria de nós praticarmos isso aqui. Amém ou não? Isso aqui não é imposição. Eu não vou pedir para que seja imposto isso aí. Mas se você puder, homem com homem, mulher com mulher, faça uma dupla. Não com o seu esposo, não com o seu cônjuge. Amém? Então, por exemplo, Flávio, escolha um irmão. Comece a orar com ele. Giovanni, saia do seu lugar. Marco. Amém? Vocês, mulheres, conversem uma com as outras. Simone, veja a necessidade da Karina. Karina, veja a necessidade. Orem vocês duas, mas orem agora. Vão orando. Thaís, escolha uma mulher. Amém ou não? Saia do seu lugar. Converse. Veja em nome de Jesus a necessidade. Pergunte a necessidade do seu irmão. Ore com ele. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejam novos tempos dessa igreja. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça frutificar os relacionamentos nessa igreja. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça com que essa igreja receba o seu amor através dos irmãos. Confessais os pecados uns aos outros. Ore pelo seu irmão. Abençoe o seu irmão. Em nome de Jesus Cristo, esteja presente na vida do seu irmão. Em nome de Jesus Cristo, fale com Deus. Em nome de Jesus Cristo, entre na brecha pelo seu irmão. Em nome de Jesus Cristo, ore por cura. Em nome de Jesus Cristo, ore por libertação. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo esteja presente no meio dessa igreja, no meio dos relacionamentos. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, invada o quarto escuro de cada irmão, que o Senhor libere perdão, que o Senhor libere em nome de Jesus Cristo, tudo que está escondido, tudo para honrar e glorificar o seu irmão. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pelas orações. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a majestade. Amados, nós acabamos de praticar a palavra. Nós acabamos de praticar a palavra de uma forma absolutamente o quê? Simples. Se você puder sentar. Nós, em nome de Jesus Cristo, praticamos o quê? A nossa fé. Nós praticamos o quê? Um relacionamento. É isso que nós vamos fazer e precisamos fazer. Amém ou não? Que caia por terra, em nome de Jesus, todo o julgamento nessa igreja. Por favor, igreja, está na hora da gente acordar. Nós somos irmãos em Cristo. Quando a palavra diz que nós somos embaixadores,
Nós somos representantes de Cristo. A gente precisa colocar em prática, sabe por quê? Porque se a gente não põe em prática, essas 90 pessoas, elas não estarão aqui. Amém ou não? Isso é fruto de oração, mas é fruto do quê? Do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, que em nome de Jesus Cristo, o nosso amor seja reflexo de Deus, porque o amor de Deus é sacrificial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amém ou não? É fácil eu amar meu filho. Minha esposa, então, é muito fácil. Mas amar um irmão, às vezes, que tem muito defeito, que está na igreja, é um sacrifício. E o que a gente faz? O que a gente faz? Então, que em nome de Jesus Cristo, amado, a gente tenha na nossa vida esse alto o quê? Sacrifício. Eu estava lendo outro dia, um escritor, aquele John Stott, né, o pastor Miranda fala muito dele, e é um maravilhoso teólogo. Ele fala uma frase que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse: olha, não foi a cruz que gerou o amor de Deus, não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas o amor de Deus produziu o quê? A cruz. Olha que coisa linda. E ele diz para que a gente pegue a nossa cruz. Amém ou não? Então, amados, quando a gente vê a palavra, ouve e diz: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar o quê? Uns aos outros. Nós não podemos ser um mar morto, que recebe o mar morto, ele recebe tanta coisa, mas não frutifica. Nós precisamos ser o mar da Galileia, falado, dito pelo próprio Jesus, que quando a coisa chegar em nós temos o quê? Que frutificar, porque nós somos o quê? Canal de bênção. Amém, igreja? Nós somos canal de bênção. Você quer ver uma coisa, irmãos? Em nome de Jesus, creia em mim. Essa oração que você fez com o seu irmão vai frutificar em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio por quê? Porque a palavra dele é a dele, é ele, não sou eu. Porque a palavra de Deus diz que no dia do juízo todos nós seremos o quê? Verificados. Todo joelho se dobrará, não foi isso que foi cantado aqui, que foi orado? Todo joelho se dobrará, que a gente se dobre agora. Que esse alto sacrifício de amar o seu irmão seja uma decisão. E todos nós, irmãos, em nome de Jesus, a gente tem que se preparar para isso. Eu tenho que me preparar para isso. Você tem que se preparar para isso, independentemente de ministério. Amém? Porque é absolutamente o quê? Sério. Por quê? Por que às vezes a gente não consegue? Por que às vezes a gente fica o quê? Receoso. Porque nós estamos sujeitos à ingratidão. Não há ministério que receba maior ingratidão do que um pastor. Não há. Quem sofre é a família, é a mulher, são os filhos. E quanto mais você quer amar, quanto mais você quer praticar, mais ingratidão nós somos o quê? Estaremos o quê? Sujeitos. Então nós temos duas alternativas, irmãos. Ou a gente fica na nossa casinha, ou a gente acredita na palavra de Deus. Se fosse por ingratidão, eu e a Ana já estaríamos longe do ministério há muito tempo. Mas, de novo, eu como pastor, eu olho para quem? Para o alvo que é Cristo Jesus. Amém ou não? Eu olho para o alvo. Porque se eu fosse olhar do lado, eu me desviaria. Porque essa palavra, ela tem que ser uma verdade. A gente tem que acreditar naquilo que a gente prega. E a palavra que ela é absolutamente clara quando diz, leia comigo o verso 18.
Leia comigo o verso 18. Se você sair com o verso 18 de 1 João no seu coração, você estará dando um grande passo na sua vida. A palavra de Deus diz: no amor não existe o que, igreja? Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o quê? Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no... Então que a gente se entregue, irmãos. Que a gente ore, mas que a gente sirva verdadeiramente o irmão, sem medo. Sabe por quê? Porque você vai receber ingratidão. Sim ou não, pastor? Agora a gente tem duas alternativas, irmão. Ou a gente se fecha na casinha, ó vida, ó céu, ó azar, ou a gente acredita em Deus. Porque eu não vou ter medo de amar o meu filho. Eu não vou ter medo de amar minha nora. Eu não vou ter medo de amar minha mulher. Eu não vou ter medo de amar minha filha. Eu não vou ter medo de te amar, pastor. Eu não vou ter medo de te amar, Jonathan. Thaís, eu não vou ter medo de te amar. Porque a gente faz a nossa, o quê? A nossa parte. Então, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, ela entre no nosso coração. Que a gente pratique essa palavra. Porque João, quando escreveu essa carta, ele já era velhinho, né? Ele já estava lá como ancião, ele já estava quase indo embora. É por isso que ele fala: filhinhos, cuidado, filho. Como ele diz aqui no verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, igreja. Então eu oro em nome de Jesus Cristo, que a gente coloque em prática o quê? A sua palavra de uma forma absolutamente o quê? Sincera. Sabe por quê? E fechando, porque o que Deus diz aqui é um mandamento. O tema desse sermão é 1 João 4, 21. E aí nós já fechamos para orar. O que diz 1 João 4, 21? E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o quê? Você ama a Deus? De todo o seu coração? Você quer que Jesus é o Cristo, é o seu Senhor, é o seu Salvador? Amém? Todos creem? Amém ou não? Então, se você crê nesse amor pela palavra, qual é o mandamento que Deus fala para nós hoje, para mim e para você? Que você ame também quem? O seu irmão. É difícil? É um desafio? É sacrifício? Sim ou não? Sim, mas a gente não pode ter medo, irmão. A igreja está recuando por medo. A igreja está recuando por não. A igreja está recuando. E ela não pode recuar. O espírito do anticristo está cada vez mais forte. Você acompanha todos os acontecimentos. Está cada vez maior o quê? A presença do anticristo. E a igreja precisa se levantar. Eu preciso das suas orações para que eu me cure, para que a minha esposa se cure. Como você precisa da minha oração. Como você precisa do irmão orando para você. Então que nós, em nome de Jesus, nessa igreja, a gente pratique isso sem medo. Eu posso ouvir um amém? Então que em nome de Jesus, irmãos, a gente frutifique no amor de Deus. E isso será de uma forma absolutamente o quê? Espiritual. Então eu oro, antes da ceia, que o Espírito Santo fale com você. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós estamos aqui na sua igreja, Pai, porque essa igreja é sua, ela não é minha. Nós estamos aqui, Espírito Santo, como nós temos a certeza que o Senhor está. Para que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor lance fora todo o medo da minha vida de amar o meu irmão, Pai. Que o Senhor lance fora todo o medo dos meus irmãos de amar uns aos outros.
Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse mandamento seja uma verdade nas nossas vidas. Que o Senhor frutifique esses grupos, que o Senhor frutifique relacionamentos, que o Senhor frutifique esse amor nos nossos corações, que caia por terra todo medo, que caia por terra toda ingratidão, Pai, em nome de Jesus, porque nós somos agentes abençoadores. Eu quero abençoar o meu irmão, o que já aconteceu aqui, orando um pelos outros, que isso se repita na igreja, que isso se repita nos ames, que isso se repita na vigília, que isso se repita, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a gente tenha mais comunhão, Pai, nós precisamos um dos outros como um corpo, Pai, e tudo isso a partir da minha vida, Deus, a partir da minha família, que caia por terra na minha vida todo o levante de Satanás, tudo aquilo que pode me impedir, Pai, em nome de Jesus, de colocar em prática, Pai, esse mandamento, porque é um mandamento que o Senhor traz nessa noite. Oh Deus, cuida dessas crianças, Pai. Oh Deus, levanta obreiros, Pai. Levanta, Deus. Nós queremos essas crianças no seu caminho, Pai. Ouvindo a sua palavra, Pai, é uma semana inteira longe. É uma semana inteira sem ouvir a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, Deus, protege a mente dessas crianças. Protege o coraçãozinho dessas crianças, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor levante paz, Pai, em nome de Jesus, para estar conosco aqui, ministrando aos corações dessas crianças, mas de uma forma absolutamente voluntária e de todo o coração. Que frutifique, Pai, que frutifique o seu amor nessas crianças, que sejam crianças educadas, que sejam crianças que te louvem, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro, para que esse amor seja exalado através dessas crianças, Pai. Pai, em nome de Jesus, caia por terra todo levante contrário na vida dessas crianças, eu oro. Igreja, faça esse propósito a partir de hoje. Ore por todas essas crianças, em nome de Jesus. As entregue a Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Deus nos abençoe. Podemos nos assentar? Eu precisava ver lá se as crianças vão vir aqui, Simone, elas vão ficar lá. O que você acha?